tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 184 da nossa jornada, dia 3 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué, capítulo 5, Salmos do 132 ao 134, Isaías 65 e Mateus capítulo 13. Abra o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse programa tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 5. Começa mostrando que o milagre do Jordão não impactou apenas Israel, mas também os povos ao redor. Quando eles ouviram que o Senhor havia secado as águas, o coração desses povos se derreteu de medo. Deus já estava trabalhando no invisível, enfraquecendo os inimigos e mostrando que aquela conquista não dependeria da força humana, mas da presença dele. Depois disso, Deus manda Josué circuncidar a nova geração. Aqueles que nasceram no deserto ainda não tinham recebido o sinal da aliança. E antes da conquista, havia uma restauração de identidade. Deus estava dizendo: antes de tomarem posse da terra, vocês precisam lembrar quem são e a quem pertencem. Gilgal se torna o lugar onde Deus remove a vergonha do Egito, como quem encerra um ciclo antigo para iniciar uma nova estação. Em seguida, o povo celebra a Páscoa, come do fruto da terra de Canaã. No dia seguinte, o maná cessa. E isso é lindo. Deus sustentou o povo com maná enquanto era necessário. Mas quando chegaram à terra prometida, uma nova forma de provisão começou. O cuidado de Deus não acabou, apenas mudou de forma. Às vezes, Deus encerra um maná porque está nos introduzindo em uma nova estação de maturidade. Por fim, Josué encontra o príncipe do exército do Senhor. Josué pergunta se ele está do lado de Israel ou dos inimigos, mas a resposta revela algo profundo. Deus não entra nos nossos lados. Nós é que precisamos nos alinhar ao lado dele. A ordem foi: tire as sandálias, porque o lugar é santo. Deus ensina a Josué que a conquista começa com reverência, rendição e consciência da presença santa do Senhor. Partindo agora para Salmos 132 ao 134. O Salmo 132 mostra o zelo de Davi pela presença de Deus. Ele não queria descansar enquanto não encontrasse um lugar para a arca, uma morada para o Senhor. Claro que Deus não cabe em tendas nem templos, mas Davi tinha um coração apaixonado pela presença. Ele entendia que a vida do povo não podia girar apenas em torno de casas, guerras, conquistas e projetos. Precisava haver um centro, o Senhor. Deus responde a esse desejo escolhendo Sião como lugar de repouso e reafirmando a promessa feita a Davi. O Salmo aponta para a fidelidade. Deus promete descendência, trono, provisão, salvação e alegria. Quando alguém honra a presença de Deus, isso não afeta apenas sua própria vida, mas também gera legado. Davi buscou uma morada para Deus e Deus firmou uma promessa sobre a sua casa. O Salmo 133 revela a união entre irmãos. A comunhão é comparada a um óleo precioso. Isso mostra que a unidade não é algo pequeno. Ela tem cheiro de consagração, ela traz vida. Onde há irmãos unidos,
sem competição, divisão e orgulho. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 134 encerra os cânticos de peregrinação com um convite: bendizer o Senhor. Bendizer é falar bem de Deus, reconhecer quem Ele é, honrá-lo, adorá-lo e declarar sua grandeza. O Salmo começa chamando os servos a bendizerem o Senhor e termina com uma bênção: que de Sião o Senhor abençoe você. Quem bendiz a Deus também aprende a viver debaixo da bênção que vem dele. Partindo agora para Isaías 65. Começa com uma declaração: Deus se deixou achar por quem não o buscava. Disse: eis-me aqui. Ele começou a ser buscado por um povo que não era dele. Isso aponta para uma graça alcançando os gentios. Esse povo que não era dele, clamando por ele, somos nós. Mas ao mesmo tempo anuncia a rebeldia de Israel, que ouviu o chamado de Deus e não respondeu. Ele diz que o Senhor estendeu as mãos o dia inteiro, mas o povo preferiu seguir os seus próprios pensamentos. Mesmo diante da rebeldia, Deus diz que não destruiria todos. Ele preservaria seus servos, os eleitos, aqueles que o buscassem. Vemos justiça e misericórdia caminhando juntas aqui. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona os que permanecem fiéis. Enquanto uns escolhem aquilo que Deus não tem prazer, outros são chamados de servos e recebem a promessa de herança, repouso e alegria. Aqui, novos céus e nova terra também são prometidos. Ele fala de uma realidade onde as angústias passadas serão esquecidas, onde haverá alegria, restauração, segurança, longevidade, trabalho frutífero e comunhão. É uma visão de esperança para um povo marcado por juízo, exílio e dor. Deus mostra que o fim da história dos seus servos não é vergonha, mas exultação. O capítulo ainda diz: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso revela o coração de um Deus atento, próximo, cheio de misericórdia. Ele está apenas esperando um coração arrependido e quebrantado. Não podemos desprezar o chamado de Deus, nem endurecer o coração, mas também podemos descansar, sabendo que quem busca o Senhor encontra nele resposta, cuidado e futuro. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 13. É um capítulo cheio de parábolas sobre o reino de Deus. Jesus começa com a parábola do semeador, mostrando que a mesma semente produz resultados diferentes dependendo do solo. E esse solo é o solo do nosso coração. A semente é a palavra de Deus. A palavra ela é boa, mas o coração precisa estar preparado. Há quem ouça superficialmente, há quem receba com emoção, mas sem raiz. Há também aqueles que são sufocados pelas preocupações e riquezas, mas há aqueles que acolhem a palavra e frutificam. Quando Jesus explica por que ensina por parábolas, ele mostra que o problema não é a informação, mas a dureza do coração. Alguns ouviam, mas não queriam realmente compreender. Viam, mas não queriam se render. Por isso que não basta escutar conteúdo bíblico, não basta apenas ler. É preciso receber com humildade, deixar criar raiz e permitir que a palavra transforme nossas escolhas. Jesus também ensina sobre o joio e o trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola preciosa e a rede. Todas essas imagens revelam aspectos do reino de Deus. Ele cresce de forma simples, mas poderosa. Age por dentro como o fermento. Vale mais do que tudo, é um tesouro escondido. Ele exige entrega total. E no fim, haverá separação entre o joio e o trigo, o verdadeiro e o falso. O reino pode começar pequeno aos olhos humanos, mas carrega um poder eterno. O
capítulo termina mostrando Jesus sendo rejeitado em sua própria terra. As pessoas reconheciam sua sabedoria, mas questionavam: não é este o filho do carpinteiro? A incredulidade fechou portas para muitos milagres. Podemos perder o mover de Deus quando tratamos com desprezo aquilo que Ele está fazendo de forma simples perto de nós. O coração fértil reconhece Deus, mesmo quando Ele se revela de maneira humilde. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua palavra. Senhor, continue nos conduzindo, transformando nosso coração, nos levando para novas estações, novos ciclos. Que o Senhor possa nos trazer essa maturidade, ó Deus, que possamos ter zelo pela Tua presença, crer e confiar em Ti todos os dias, Te honrar, Senhor, Te adorar, Te amar, que possamos ser abençoados por Ti, ó Deus, que possamos ouvir do Senhor sempre um eis-me aqui, porque Te buscamos verdadeiramente, Te louvamos e Te amamos. Que o Teu reino seja estabelecido sobre as nossas vidas e que possamos viver como essa identidade de filhos do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 185 da nossa leitura.